Bem-vindo a mais um vídeo de revisão para o concurso do Banco do Brasil. Eu sou a professora Priscila e espero que gostem desse vídeo. Para entendermos o exercício que vai ser resolvido hoje, precisamos saber o que é progressão aritmética. Progressão aritmética é uma progressão que aumenta de x em x quantidades, ou seja, temos uma sequência tipo 0, 2, 4, 6, e podemos observar que essa sequência aumenta de 2 em 2, porque do 0 para o 2, soma-se mais 2. Do 2 para chegar no 4, mais 2. Do 4 para o 6, mais 2, e assim por diante, ok? O número 2 que acabamos de descobrir tem um nome de razão. Então, a razão na progressão aritmética é de quantos em quantos aumenta, tá? Então, a gente pega o termo 2 menos o termo 1. Então, o termo 2 é 2 e o termo 1 é 0. Então, 2 menos 0, a gente vai chegar no resultado 2. Agora, existe uma fórmula também para encontrarmos o termo que a gente quer. Por exemplo, eu quero o quarto termo. O quarto termo é o número 6, porque, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Quarto termo, número 6. Mas tem uma fórmula, por exemplo, se quisermos encontrar o termo de número 100, escrever um termo por vez vai dar muito trabalho. Então, temos a fórmula para encontrar. Eis a fórmula. N é o número de termos. Se a gente for encontrar o quarto termo, A4, tá bom? Igual a A1, que é o primeiro termo, mais N, que é o número de termos, menos 1 vezes a razão. Nesse caso, a razão é 2. Aqui, vamos fazer um exemplo para validarmos se a fórmula funciona mesmo. Por exemplo, para encontrarmos o termo de número 5. Olhando, a gente já tem o termo de número 5, que é o 8, né? 0, 2, 4, 6, 8, quinto termo. Mas vamos aplicar para ver se vai dar certinho. Então, vamos usar essa fórmula, quinto termo, A5, que a gente quer descobrir. A1 igual a 0, primeiro termo igual a 0, mais 5, que é o quinto termo, então é o número 5, menos 1 da fórmula, vezes a razão que a gente já calculou, que é 2. Então, vai ficar 5 menos 1 igual a 4, 4 vezes 2, que vai dar 8, ok? Então, a gente descobre que o quinto termo é igual a 8. Então, para facilitar nossa vida, temos a fórmula de soma de uma PA. A soma de uma PA é dada por essa fórmula. SN, termo que você quer descobrir, soma dos termos que você quer descobrir, número de termos, primeiro termo, 0, o último termo, e tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá, a soma dos 5 primeiros termos, eu daria 20, certo? Então, vamos ver se a fórmula é válida. Ela não seria usada para esse caso. Nós vamos usar somente para provarmos que essa fórmula é correta, tá bom? Então, S5, porque é os 5 primeiros termos que a gente quer. Número de termos, 5. Primeiro termo é o 0. Termo de número 5, o 8. E tudo dividido por 2. Então, 0 mais 8 dá 8 mesmo, tá? 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2, 20. Então, essa fórmula está correta, podemos usá-la com certeza, tá bom? Vou ler aqui com vocês o problema da Fundação Sesgran Rio, Seleção Externa do Banco do Brasil, de 2018. Uma sequência numérica tem em seu termo geral
representado por AN, para N maior ou igual a 1. Sabe-se que A1 igual a 0 e que a sequência cujo termo geral é Bn igual a N mais 1 menos AN, N maior ou igual a 1. É uma progressão aritmética cujo primeiro termo é B1 igual a 9 e cuja razão é igual a 4. O termo A1000 é igual a... Daí temos as alternativas. A primeira informação que vamos utilizar será essa fórmula aqui. Mas por quê? Porque ela tem o termo que a gente quer encontrar, que é o A, e também tem o termo B, que a gente tem o valor do B1 e da razão dele. Então, essas informações que vamos utilizar. Aqui vamos iniciar isolando esse AN mais 1. Então, esse AN sem o mais 1, ele está negativo. Então, ele vai passar do outro lado positivo, tá? Então, vamos isolar o AN mais 1 e passar esse AN do outro lado e ele tá negativo, fica positivo. Então, se AN mais 1 é igual a BN mais AN, então, se substituirmos todos esses N por 1, vamos ver o que vamos encontrar? Então, aqui vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2, BN substitui por 1, então fica B1, e AN substitui o N por 1, A1. Nós temos o valor do B1, que é igual a 9, e do A1, que é igual a 0. Mas, no momento, a gente não vai substituir esse B, para não complicarmos as contas, tá bom? Então, vamos usar somente o A1. Substituir no A1, ele é igual a 0. Então, já simplifica a conta. Então, o que nós temos? Se A1 é igual a 0, A2 é igual a B1. Pois o A1 é igual a 0. Aí, continuando a conta, temos A3, porque aqui substituiu tudo por 2, agora no caso, tá? Então, 2 mais 1, 3, igual a B2 mais A2. A2, a gente tem o valor? Nós temos. A2 igual a B1. Então, vai ficar B2 mais B1. Mas, para encontrarmos o B2, nós vamos fazer uso dessa equação. Então, vai ficar B2 igual a B1 mais 2 menos 1 vezes razão. Vamos lá conferir? Então, para encontrarmos B2, ó, primeiro termo, B1 mais 2, porque é o número de termos que nós queremos encontrar, menos 1 vezes a razão, mais o B1. Mas por que esse B1? Esse B1 vem do A2, tá bom? Não é da fórmula. Só que aqui nós podemos somar. Ó, B1 mais B1, 2B1. 2 menos 1, 1. Então, vai ficar 2B1 mais 1R. Certo? Aqui já encontramos o termo A2, que é igual a B1, A3, que é igual a 2B1 mais 1R. Agora, vamos para o termo de número 4. A4 igual a B3 mais A3. A4 copiamos, B3 substituímos na fórmula. Aqui, esqueci de falar, pessoal, nós não estamos substituindo nem o B1, nem o R para facilitar as contas, senão ia ficar um número muito grande, que vocês vão ver lá no final. Então, A4 igual a B1, que é o primeiro termo, mais 3, número de termos, menos 1 vezes R. E mais o valor do A3 que encontramos anteriormente. Então, aqui, B1 copia, 3 menos 1, 2, 2R, 2B1 mais R. Aqui, nós podemos somar B1 mais 2B1, 3B1. 2R mais 1R, 3R.
certo? Então, A4 temos 3B1 mais 3R. O que podemos observar no B1? No A2, 1B1, no A3, 2B1 e no A4, 3B1. Agora, ao contrário, o R. Aqui temos uma vez a razão. Aqui temos 3 vezes a razão. Então, aqui aumentou uma vez a razão. E daqui para cá, aumentou 2 vezes a razão. Então, nós podemos observar, B1 aumenta de 1 em 1. E a razão sempre vai somando. Mais 1, mais 2, o próximo vai ser mais 3, depois mais 4, mais 5, e assim por diante. Então, para chegar no A1000 que é pedido no exercício, o que sabemos? Que o B1 vai aumentando de 1 em 1 e que a razão sempre soma. Então, aqui é mais 1, depois mais 2, mais 3, mais 4 e assim por diante. Então, A1000 é igual a 999B1, porque sempre o termo que está pedindo, o número de B1 é sempre menos 1. Aqui é A4, 3B1. Aqui A3, 2B1. Então, aqui é 1999B1. Agora, o número de razão que multiplica a razão, nós vamos ter que descobrir. De A2, onde começa a aumentar a razão, até o A1000, são 998 números que teremos que somar. Então, resumindo, precisa-se descobrir a soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até o mais 998, que é o último termo. Então, para isso, que lá no início do vídeo, nós aprendemos como que fazia uma soma de uma PA. Soma do número de termos que queremos descobrir é igual ao número de termos multiplicado pelo primeiro termo mais o último termo, dividido por 2. Então, vamos lá. Soma de 998 termos é igual número de termos, que é 998, entre parênteses, primeiro termo, que é 1, mais 998, que é o último termo. Tudo isso dividido por 2. Então, primeiro fazemos a soma, 1 mais 998, que vai dar 999. Então, fica 998 multiplicado por 999. Faz essa multiplicação e divide por 2. Vamos chegar no resultado de 498.501, que é o valor da soma de 998 termos. Dessa sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o número 998. Tudo bem? Então, agora nós temos o valor desse ponto de interrogação, que é quando vamos multiplicar pela razão. Então, fica termo 1000 igual a 999 vezes B1. B1 a gente tem o valor, que é 9, mais 498.501 vezes a razão, que nós temos também, que é igual a 4. E aqui já está substituído o valor do ponto de interrogação lá que eu tinha mostrado anteriormente, que é a soma dos 998 termos. Substituímos, temos esse valor. Sempre fazemos a multiplicação primeiro, depois para somar. Então, multiplica 999 vezes 9, mais 498.501 vezes o 4. Faz as multiplicações depois para somar. Então, a soma, nós vamos ter o total de 2.002.995. Então, o termo A1000 é igual a 2.002.995. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal para receber as notificações de novos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.